A tribo não contatada estava falando em chamadas de macaco. Ele disse, saia daí. E ele disse, porque eles vão usar os chamados de Tinamu. Nas profundezas das regiões inexploradas do mundo, existem tribos isoladas que não têm ideia da existência do mundo exterior. Ao longo de milhares de anos, esses grupos fascinantes desenvolveram habilidades sobre-humanas para as quais os cientistas não têm explicação. Enquanto recebia exploradores no podcast de Joe Rogan, Ele entrou na água e, rastejou como uma tartaruga e, escapou. Acho que há mais de 100 grupos diferentes pela Amazônia. Joe Rogan aprofunda-se nos segredos dessas habilidades bizarras, especialmente as 9 tribos que violam facilmente as próprias leis da física, começando com esta tribo indígena que respira debaixo d'água por mais tempo do que qualquer humano na Terra. Com o desenvolvimento da tecnologia moderna, os mergulhadores podem facilmente viajar para as profundezas do oceano usando aparelhos especiais. No entanto, há uma tribo que nunca viu esses equipamentos de mergulho, mas consegue facilmente respirar debaixo d'água por até 4 minutos. Conheça o povo Moken, um grupo de pessoas que realmente não tem um lugar para chamar de lar. Eles originalmente se mudaram do sul da China e agora vivem nas ilhas e vilarejos afastados do continente da Tailândia e de Myanmar. Hoje, eles são comumente chamados de ciganos do mar, principalmente porque todo o seu estilo de vida é centrado no mar. Eles vivem do mar, coletando alimentos, mergulhando livremente e vivendo em barcos conhecidos como cabangs, que geralmente estão separados do continente. No entanto, esse dom especial tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição. Devido à sua natureza única, o povo Moken tem sido tratado injustamente pelas pessoas do continente da Tailândia. Mas, apesar da perseguição, essas tribos continuam a prosperar, passando tempo com suas famílias e caçando frutos do mar no mar aberto. Como suas vidas inteiras são centradas na água, eles têm um vasto conhecimento do mar e vivem inteiramente da pesca e da coleta na praia. Mesmo quando precisam de outros materiais, como gasolina e comida, como arroz, eles simplesmente trocam suas capturas com pessoas de fora. Esta é a única vez que entram em contato com o mundo exterior. No entanto, a história mais fascinante sobre esta tribo envolve suas crianças. Veja, a dieta dos Mokens é composta principalmente de peixe. Para capturar sua refeição diária, os jovens membros da tribo mergulham livremente sem qualquer equipamento de mergulho. Eles fizeram isso tanto que seus corpos evoluíram ao longo dos anos. Agora eles conseguem prender a respiração por até 4 minutos, em comparação com a pessoa média, que só consegue ficar de 30 a 90 segundos. Além disso, a tribo também possui uma visão incrivelmente aguçada debaixo d'água. As crianças pequenas dessa tribo passam grande parte dos seus dias nas águas mergulhando em busca de frutos do mar. Essa habilidade não é reservada apenas para os membros de alto escalão da tribo, no entanto. Na verdade, qualquer pessoa pode facilmente aprender essa habilidade e tudo o que é necessário é apenas um pouco de prática. Assim que o mundo soube da existência desses membros da tribo, as notícias sobre suas impressionantes habilidades de mergulho logo se espalharam amplamente. Não demorou muito para que os cientistas invadissem seu habitat, buscando os segredos por trás de sua visão incomumente poderosa. No ano de 1999, Anna Gislen, da Universidade de Lund, veio às tribos Moken como parte de um programa especial de pesquisa. Gislen, acompanhada por sua filha, veio à Tailândia para se familiarizar com a tribo. Sempre que as marés subiam, as crianças Moken brincavam na água, mergulhando para pegar comida que estava a metros abaixo do que ela e sua filha podiam ver. Eles tinham os olhos bem abertos, pescando amêijoas, conchas e pepinos do mar sem problema algum, ela disse. Gislen concluiu que, para as crianças Moken verem claramente debaixo d'água, elas devem ter adquirido alguma adaptação que mudou fundamentalmente a forma como seus olhos funcionavam, ou aprenderam a usar os olhos de maneira diferente debaixo d'água. Falando em habilidades especiais, já ouviu falar da tribo com a pele tão resistente que não sente dor? Essa é a tribo Hadza.
Imagine um grupo de pessoas tão destemidas que comem favos de mel como petiscos com as abelhas ainda dentro. Eles estão situados logo ao sul do Equador, entre as águas alcalinas do Lago Eyasi, na Tanzânia, e as escarpas do Grande Vale do Rift. Com uma população de aproximadamente 1.300 caçadores-coletores, são reconhecidos como um dos últimos caçadores tribais originais na África. Os homens Hadza caçam usando arcos e flechas feitos em casa. As cordas dos arcos são feitas de tendões de animais. As flechas são feitas de madeira e têm pontas de pedra, que estão sempre revestidas com veneno extraído da casca de árvore. Qualquer presa que entre em contato com elas nunca sobrevive. Se um arco conseguir abater uma determinada presa, o arco será decorado com a pele do animal. Para a tribo Hadza, caçar é um estilo de vida, então eles saem todos os dias. Procurando animais para se alimentar, então eles preparam e consomem sua captura no local sem se preocupar em voltar ao acampamento. Muitas vezes, a maior parte da carne vai para os caçadores e qualquer sobra é compartilhada com o resto da tribo. Devido à abundância de alimentos disponíveis na floresta onde vivem, a tribo Hadza não guarda o que capturam para o dia seguinte. Em vez disso, eles apenas procuram o que pode alimentá-los por um dia, e a luta continua no dia seguinte. A tribo Hadza não come apenas carne, eles também se alimentam de tubérculos, frutas de baobá, bagas e, mais importante, mel. No entanto, a parte mais impressionante e fascinante desta tribo está na sua busca por mel. Na floresta, as colmeias estão localizadas no alto de baobás de troncos grossos e são ferozmente guardadas por abelhas soldado temíveis. Por causa disso, o mel é frequentemente difícil de acessar. No entanto, o povo Hadza se banqueteia facilmente com esses favos de mel sem medo das abelhas. Isso porque, após anos vivendo na floresta, sua pele se tornou tão grossa que as picadas de abelha não os incomodam. Isso não é tudo, pois o povo Hadza também possui uma habilidade especial de se comunicar com os pássaros. Sempre que é hora de caçar mel, o povo Hadza grita e assobia uma melodia especial diretamente para os pássaros, e eles os guiam até as colmeias, tagarelando e abrindo suas penas. Os membros da tribo então espantam as abelhas construindo uma grande fogueira para que possam coletar o mel. Quanto à cera e os restos, eles deixam para os pássaros se alimentarem. Algumas pessoas afirmam que eles têm um sistema imunológico incrível que reage ao veneno das abelhas, bloqueando qualquer forma de dor ou reação. Embora isso seja bastante impressionante, empalidece em comparação com a força sobre-humana da tribo Maori. Originária da Polinésia Oriental, a tribo Maori chegou à Nova Zelândia em várias ondas de viagens de canoa, aproximadamente entre 1320 e 1350 d.C. E por séculos, esta tribo indígena ocupou a Nova Zelândia. Seus trajes distintivos expressam sua herança, refletindo sua profunda conexão com a terra e seus espíritos ancestrais. Quando esses grupos chegaram à ilha, suas canoas carregavam não apenas pessoas, mas também um espírito coletivo. No entanto, com o passar do tempo, várias tribos, como os Iwi e Hapu, foram criadas em diferentes regiões. Cada uma dessas tribos era distinguida por sua própria identidade e tradições. A tribo Maori é especialmente conhecida por sua rica e grandiosa cultura, expressa através de sua língua, arte, música e dança. Uma das suas culturas mais icônicas é a dança de guerra tradicional, que possui um imenso significado cultural em sua tradição, conhecida como haka. O haka é realizado com movimentos sincronizados poderosos que nem todos conseguem executar. Cânticos vocais. Os membros dessas tribos são tão fortes que são considerados uma das tribos mais naturalmente aptas do planeta. Depois, há as expressões faciais intensas que fazem durante a dança, usadas para expressar emoções, transmitir mensagens e receber visitantes. Serve como um símbolo de unidade, força e resiliência para a tribo Maori.
Mas essa não é a parte mais interessante desta tribo. Ao longo dos anos, a cultura de combate maori lhes rendeu a reputação de alguns dos guerreiros mais temidos do Pacífico Sul. Com pinturas corporais únicas por todo o corpo, os homens e mulheres desta tribo facilmente incutem medo no coração de seus inimigos. Esta tribo estava entre os guerreiros mais perigosos já encontrados pelos britânicos. Durante seus avanços, eles demonstraram um forte código de combate e uma longa história de guerra. Aprender a ser um guerreiro começa desde tenra idade. É a partir daí que eles começam a treinar como usar várias armas distintas, métodos de luta e a agora famosa dança haka. Quando crescem, os membros da tribo seriam fortes o suficiente para defender a tribo. Enquanto o povo maori enfrentou vários desafios ao longo da história, incluindo colonização e assimilação cultural, eles conseguem preservar sua identidade e tradições. Hoje, a cultura maori é uma parte integral da sociedade da Nova Zelândia. Se você achou assustadora a pintura corporal dos maori, espere até ver a tribo que literalmente anda por aí como esqueletos assustadores. No coração de Mindanao, na província de Simbu, em Papua Nova Guiné, há uma comunidade com uma história rica e cativante conhecida como a Tribo dos Esqueletos. Incorporados em sua cultura estão práticas e tradições únicas que foram transmitidas ao longo da história. As origens da tribo esqueleto podem ser rastreadas até uma história intrigante. Cerca de 200 anos atrás, um número significativo de seus caçadores foi caçar nas montanhas, mas, infelizmente, nunca voltou. Este desaparecimento misterioso levantou um alarme entre os moradores da aldeia. Como resultado deste incidente, um grupo de guerreiros corajosos desceu a montanha para explorar a verdade. Eles tropeçaram em uma caverna cheia de muitos esqueletos. Embora fosse uma caverna pequena, uma vez lá dentro, os homens viram um monstro gigante. Na tentativa de escapar, eles se esconderam nas fendas, mas só puderam se esconder por um tempo. Assim que saíam, o monstro os devorava sem piedade. Então, para enganar essa criatura, eles decidiram pintar seus corpos com ossos de esqueleto feitos de argila preta e branca. Dessa forma, pareceriam com os caçadores caídos, misturando-se com os que estavam no chão. Eles esperaram até que o monstro adormecesse antes de colocarem seus planos em prática e retornarem à sua aldeia. No entanto, as práticas únicas da tribo dos esqueletos também se estendem além de sua arte corporal. Seu modo de vida, profundamente enraizado em suas tradições culturais, é um símbolo de sua identidade. A tribo celebra isso através de danças vibrantes, canções encantadoras e tambores rítmicos. Falando de dança especial, já ouviu falar da tribo que pode desafiar a gravidade, pulando mais alto do que qualquer outro humano na Terra? Conheça a tribo Maasai. Apenas algumas pessoas ainda não sabem que essa tribo existe. Afinal, eles são a tribo indígena mais famosa da África. O povo Maasai é um grupo étnico nilótico que ocupa partes selecionadas mais extensas do norte, centro e sul do Quênia e além da fronteira no norte da Tanzânia. Devido à sua história tradicional das áreas ao redor da reserva de caça Masai Mara e perto de Amboseli, próximo à fronteira com a Tanzânia, eles se tornaram famosos como o povo étnico mais conhecido da África Oriental. A razão pela qual o povo Maasai é tão único está no seu senso de moda, dieta e modo de vida. Diferentes estilos de vida e crenças atravessam nossas eras, mas esta tribo chama a máxima atenção. Para o povo Maasai, as pessoas mortas não precisam realmente de um enterro adequado. Em vez disso, eles optam por deixar seus mortos no campo para serem comidos por carniceiros. De acordo com suas crenças, enterrar um membro morto da tribo é prejudicial para a terra. Assim, eles os oferecem como alimento para os animais selvagens. No entanto, o caso é bem diferente se a pessoa falecida for um grande chefe. Além de tudo isso, os Maasai também têm um sistema único de distribuição de riqueza.
Normalmente, a riqueza é medida com base no número de gado, esposas e filhos que cada Maasai possui. Isso simplesmente significa que os homens Maasai podem ter tantas esposas quanto quiserem para que possam ter muitos filhos. Tudo então se expande ainda mais assim que as crianças são suficientemente grandes para cuidar dos rebanhos. Uma vez que o pai morre, os filhos podem então assumir as posses. É tarefa de cada esposa construir sua própria casa para seus filhos dentro da aldeia do marido. Além disso, há também uma hierarquia entre as esposas, na qual se afirma que a primeira esposa possui mais valor e poder, e sua casa é construída mais próxima ao marido. O povo Maasai também é conhecido como os caçadores e guerreiros mais corajosos e destemidos que vivem na selva. Caçar o rei da selva é brincadeira de criança para eles, e eles veem isso como a coisa mais corajosa que um guerreiro digno deve alcançar. Por esta razão, lugares como o Serengeti foram transformados em parques nacionais e protegidos enquanto a tribo Maasai foi expulsa para preservar a vida selvagem. A boa notícia é que esta tradição foi substituída desde o ano 2008 por uma competição esportiva para provar a masculinidade entre os guerreiros. Isso é conhecido como as Olimpíadas Maasai e envolve a exibição de habilidades tradicionais de guerreiros Maasai, incluindo corrida, caça, pastoreio de gado e até dança. A dieta tradicional Maasai consiste em carne, sangue, leite, gordura, mel e casca de árvore. Normalmente, eles bebem tanto leite fresco quanto coalhado. O leite fresco é bebido de uma cabaça e às vezes misturado com sangue fresco de gado. A maneira como extraem esse sangue também é muito fascinante. Ao aparecer no podcast de Joe Rogan, um convidado que uma vez visitou os Maasai descreveu como eles obtêm o sangue sem matar o gado. Veja, o sangue é cuidadosamente extraído disparando uma flecha no pescoço do gado. Após drenar o sangue, a ferida é então selada com suas técnicas antigas, que funcionam como mágica para preservar a vida do gado. No entanto, beber sangue misturado não é exatamente o estilo de vida diário deles. Na realidade, é apenas uma tradição que geralmente é realizada como um ritual, assim como uma fonte de nutrição para os doentes. Touros, bois e cordeiros são abatidos para carne em ocasiões especiais e para cerimônias. Todo o modo de vida dos Maasai realmente gira em torno de seu gado, então eles não os matam com frequência. Mais recentemente, o povo Maasai complementou sua dieta com produtos agrícolas, como farinha de milho, arroz e repolho, entre outras culturas alimentares. Mas a parte que mais fascina as pessoas é a sua aparência física. Devido à sua altura impressionante, a tribo realiza uma dança especial de salto, que é uma parte importante de sua cultura. Isso envolve saltar à maior altura possível, sem se apoiar em nada. Os membros desta tribo são conhecidos por pular mais alto do que um ser humano normal pode, desafiando a gravidade e quebrando as próprias leis da natureza. Os Maasai são as pessoas mais altas da África e são muito fortes graças à sua dieta rica em cálcio. Os Maasai são a tribo indígena mais famosa da África porque são conhecidos e estudados há anos, ao contrário da próxima, que é praticamente invisível. Mas antes de continuarmos, aqui está a escolha do nosso assinante para hoje. Já ouviu falar da tribo que desafia a gravidade? Não os Maasai. Ao contrário deles, os membros desta tribo em particular não pulam no ar. Em vez disso, são capazes de andar nas paredes, como esta imagem captura. De acordo com as histórias compartilhadas no Joe Rogan Experience, as pessoas desta tribo violam todas as leis da física, e ninguém consegue explicar como elas fazem isso. Trancado do resto do mundo por milhares de anos, este estranho clã desenvolveu talvez o superpoder mais impressionante da história. Você acha que esta é uma imagem real, no entanto? Porque, de acordo com muitas pessoas online, parece ter sido manipulada para provar histórias fantasiosas que podem não ser realmente verdadeiras. Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Agora, vamos voltar ao vídeo. Foi apenas recentemente que soubemos da existência da tribo Korowai.
Até a década de 1970, não há registro de qualquer contato com essa fascinante tribo. O mundo não sabia que eles existiam, e eles não sabiam que o resto do mundo existia. Suas casas eram excepcionalmente altas, às vezes atingindo até 140 pés. Muitos cientistas tentaram explicar como eles aprenderam a construir essas estruturas maravilhosas, mas parece que a habilidade pode fazer parte do DNA deles. Essas estruturas maciças ficam sobre estacas, que só podem ser acessadas por uma escada de madeira. O poste no meio é feito de uma árvore conhecida como figueira de Bengala. Quanto ao chão e às paredes, a tribo Korowai usa a casca da palmeira sagu, enquanto o telhado é feito de folhas de sagu. Foi apenas em 1974 que os ocidentais encontraram a tribo pela primeira vez, depois que um grupo de cientistas decidiu explorar a área. Muitos dos membros desta tribo não gostam realmente de se encontrar com forasteiros. Eles acreditam que esses estranhos forasteiros carregam demônios e espíritos malignos. E se há algo com que os Korowai são obcecados, são os espíritos malignos. É até uma das razões pelas quais praticaram canibalismo no passado. Por causa de sua crença em espíritos malignos, eles acreditavam que era necessário matar e comer uma pessoa que eles acreditavam ter sido possuída por um Kakawa, ou um demônio. Na verdade, eles são considerados a última tribo indígena a abandonar o canibalismo, pelo menos oficialmente. Isso não é tudo, porém. Falando no episódio 1240 do Joe Rogan Experience, Forrest Gallant explicou como os Korowai de Papua Nova Guiné conseguiram escapar de qualquer forma de doença devido ao seu canibalismo. Ao contrário de outras culturas canibais que sofrem de vários tipos de doenças, parece que esta tribo de Papua Nova Guiné desenvolveu resistência a quaisquer efeitos colaterais. Os cientistas acreditam que isso pode ser porque eles não consomem carne humana regularmente, ou talvez seja tudo graças aos seus poderes espirituais. Até a década de 1970, os Korowai simplesmente acreditavam em feitiçaria. Eles acreditavam que demônios eram reais e que qualquer doença fatal devia ser atribuída aos espíritos malignos. Eles não acreditam exatamente em doenças ou enfermidades. De acordo com suas ideologias, todas as formas de morte vêm pelas mãos de espíritos malignos. Uma habilidade importante que ajudou essas tribos a sobreviver por tanto tempo, no meio do nada, é sua capacidade de caça. Embora seu arco e flecha possam parecer brinquedos à primeira vista, os Korowai aprenderam a caçar animais com muita eficiência. No entanto, eles não param por aí. Como um grupo altamente territorial, os Korowai defendem sua terra de invasores e não hesitam em lidar com visitantes indesejados. Sabe quem mais defende suas terras até a última gota de sangue, mas de forma ainda mais feroz? São os pigmeus do Congo. Escondidos nos cantos das florestas tropicais em toda a África, estão um grupo único de povos da floresta também conhecidos como pigmeus. Embora a palavra tenha sido proibida, a história tanto do povo quanto de seus títulos vai muito além do uso ofensivo. Um bom exemplo são os pigmeus da floresta de Ituri, no norte do Congo. Os mais altos dessas pessoas, conhecidos como Mbuti, raramente crescem mais de 1,5 metros, o que é bastante estranho, já que eles são uma das poucas tribos na Terra que experimentam esse crescimento atrofiado. Mas além dos Mbuti, há outros grandes grupos de povos da floresta em toda a África. Há os Aka, que vivem na República Centro-Africana e no norte do Congo. Então tem os Baka, cujo lar está localizado no sul de Camarões. Juntas, essas comunidades somam entre 130 mil a 170 mil. Mas o que essas tribos não têm em altura, compensam em força. Como caçadores-coletores, os pigmeus são incrivelmente fortes e até mesmo os membros regulares parecem bem musculosos, apesar de nunca terem visto um equipamento de academia antes. Durante um episódio do podcast de Joe Rogan, um convidado falou sobre encontrar esses pigmeus nas profundezas da floresta tropical. Ele mencionou como todos eles parecem tão fortes e musculosos, e como o estilo de vida de caçadores-coletores desempenhou um papel fundamental em sua aparência. No entanto, a história deles termina de forma bastante triste.
Veja, devido ao seu pequeno tamanho, muitas tribos canibais os veem como alvos fáceis que poderiam sequestrar e consumir. Por causa disso, os pigmeus são caçados tanto pela sua carne quanto pelo seu sangue, que são consumidos por outras tribos. Mas, ao longo dos anos, eles aprenderam a se proteger desses caçadores. Eles são caçadores muito bons, e os homens, especialmente, passam a maior parte de suas vidas na selva, procurando comida para suas famílias. Os pigmeus também adoram mel, que completa a parte de coleta de seu estilo de vida. O mel é uma parte especialmente importante de sua dieta. O povo Embuti, por exemplo, não se importa em subir 30 metros na copa das árvores para alcançar as colmeias contendo o mel. Mas, ao contrário de outras tribos bizarras, eles não o pegam apenas com as mãos nuas. Assim que chegam à colmeia, os escaladores queimam madeira para produzir fumaça que atordoa as abelhas. Dessa forma, conseguem coletar o mel sem interrupção. Os pigmeus não são os únicos com medo de canibais, no entanto. Esta próxima tribo teve que literalmente se transformar em fantasmas apenas para sobreviver. Movendo-se pela selva como um demônio, a tribo indígena de Papua Nova Guiné causa medo nos corações de seus vizinhos. Desde sua dança bizarra até os corpos cobertos de cinza e a máscara de susto exagerada, tudo nesta tribo está enraizado na espiritualidade. Para os forasteiros e os outros habitantes da floresta, esses seres de aparência curiosa são conhecidos como os Homens de Lama Azaro, considerados o orgulho de Papua Nova Guiné. Gotejando em cores como os pássaros exóticos é uma prática comum entre as tribos que vivem nesta região, mas nenhuma pode ser comparada aos Homens de Lama. Embora sejam os menos adornados de todos, provavelmente são um dos mais temidos. Em um dia normal, os Homens de Lama aparecem cobertos de argila branca do pescoço aos pés. Os guerreiros entre eles têm flechas encaixadas em seus arcos, lanças e pesados porretes para tanto defender quanto atacar sempre que necessário. Alguns deles até usam bambu pintado de vermelho nos dedos, afiado como uma lâmina, dando a sensação de uma garra gigante. Mas enquanto outras tribos cobrem seus corpos com lama, sempre que estão a caminho da guerra, a tribo Azaro a usa para evitar a batalha. Muitas pessoas romantizaram a aparência dos Homens de Lama. Elas acreditam que isso os ajudou a parecer ferozes e poderosos na batalha. Mas isso não é totalmente verdade, porque o povo Azaro simplesmente quer parecer assustador. Ao gerar medo, eles construíram uma reputação aterrorizante, então a maioria das pessoas simplesmente os deixa em paz. Mas como essas pessoas chegaram a essa aparência? E mais importante, por quê? Bem, a história nos leva de volta a 2 séculos atrás, quando o povo Azaro era tímido, habitantes reservados da selva que realmente não interagiam com nenhuma de suas comunidades vizinhas. Em um dia fatídico, eles foram subitamente atacados por uma tribo mais poderosa, então fugiram para o rio Assaro próximo. Quando os atacantes chegaram ao rio, depararam-se com algumas figuras estranhas cobertas de lama branca e cinza do rio. Acreditando que tinham acabado de encontrar os espíritos fantasmas dos membros da tribo que mataram, os agressores fugiram do local em pânico. Depois de ver tudo se desenrolar de seu esconderijo, eles decidiram entrar na brincadeira um pouco. Em preparação para futuros ataques, cobriram todo o corpo com lama, deixando apenas os rostos. Isso se devia à crença de que o rio Assaro era venenoso. Em vez de usar lama nos rostos, o povo Assaro usou pedras, paus e o que mais encontrassem para criar essas máscaras assustadoras. Na próxima vez que outra tribo tentou atacá-los, também fugiram assim que os avistaram. Logo, sua reputação como guerreiros ferozes se espalhou como fogo, e assim como eles queriam, todos finalmente os deixaram em paz. Nem todos adotam uma aparência fantasmagórica para assustar seus vizinhos, no entanto. Alguns escolhem viver no alto das árvores apenas para sobreviver. Dançarinas mascaradas, esculturas de madeira, arquitetura impressionante e tradições religiosas bizarras. Algumas das razões pelas quais a tribo Dogon é tão famosa. No entanto, seu desafio à gravidade pode ser ainda mais fascinante do que essas outras características.
Ao contrário de outras tribos que fazem suas casas no chão, os Dogons escolheram viver no alto do céu. A principal área onde esses membros da tribo vivem é dividida pela escarpa de Bandiagara, um penhasco de arenito com cerca de 1.600 pés de altura. No lado sudeste do penhasco, você encontrará as planícies arenosas de Sinugondo, e no lado noroeste estão as terras altas de Bandiagara. Mas os Dogon nem sempre viveram no penhasco. A decisão deles de construir vilarejos na área de Bandiagara foi inspirada pela necessidade de se protegerem. Há mais de 1000 anos, um grupo de pessoas que se recusou a converter ao Islã fugiu para este lugar para escapar dos invasores que não aceitavam um não como resposta. Após perder muitos homens para essa violência sem sentido, o povo Dogon decidiu se mudar para esta posição defensável onde poderiam viver sem perturbações. Essa não foi a única razão pela qual escolheram este local, no entanto. Veja, como o rio Níger está localizado nas proximidades, o povo Dogon viu um bom suprimento de água e decidiu estabelecer suas novas aldeias neste lugar favorável. Mas, assim como os pigmeus, a história do povo Dogon também toma um rumo bastante perturbador. Veja, nos últimos 1000 anos, este fascinante grupo de tribos enfrentou perseguição religiosa e étnica. Comunidades muçulmanas dominantes os caçam e os perseguem continuamente por suas crenças. Muitos foram forçados a se converter apenas para sobreviver, enquanto aqueles que não estavam dispostos a ceder escaparam para locais mais seguros. Mas talvez o mais impressionante sobre essas pessoas seja seu entendimento de ciência, mesmo sem terem interagido com o mundo moderno. Nos anos 1930 e 1940, os antropólogos franceses Griaule e Germain Dieterlen trabalharam com alguns membros do povo Dogon. Esses homens falavam de seu próprio sistema de sinais, que chegava a milhares. Isso não é tudo, porém. Eles também tinham um sistema de astronomia e medição de calendário. Eles possuíam um conhecimento extenso de anatomia e fisiologia humanas, assim como uma compreensão superficial de farmacologia. O povo Dogon também tem uma reverência especial por gêmeos, pois acreditam que são a encarnação dos próprios deuses. O nascimento de gêmeos humanos era celebrado na cultura Dogon, na época de Griaule, porque lembrava o passado fabuloso quando todos os seres eram feitos em pares. Assim como os fantasmas da Papua Nova Guiné, eles também usam uma máscara especial com a qual realizam danças espirituais. Apenas homens têm permissão para participar deste estranho ritual, mas às vezes eles também usam máscaras. O povo Dogon tem promovido uma cultura de união e exclusividade há anos. E embora tenham encontrado humanos modernos algumas vezes, eles continuam sendo uma das tribos mais isoladas do mundo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.